Pessoal, uma boa tarde para vocês. Então, eu vou começar aqui a fazer a explicação aqui na nossa primeira aula. Aproveitar para explicar para vocês como que eu pretendo, né, conduzir com vocês a disciplina. Mas antes disso, né, desejar para vocês umas boas-vindas, né, a mais um ERE. Com certeza não é a situação que nós gostaríamos, né? Todos nós gostaríamos de estar de volta à sala de aula, a nossa convivência, né? Na sala de aula, a convivência pessoal, que é muito melhor do que essa situação que a gente está vivenciando, né? Isso, acho que ninguém tem dúvida disso. Mas o que é possível nesse momento, né? É o ensino remoto. É dessa forma virtual que a gente tem feito. E sendo assim, né, vamos tentar fazer da melhor forma possível para que a gente possa dar continuidade, né, a essas atividades e, de alguma forma, a gente minimizar o impacto que seria de ficar tanto tempo sem as aulas, obviamente, né, na questão presencial, que a gente não tem ainda a mínima ideia de quando a gente vai retornar, tá? Então, em função disso, hoje eu quero fazer uma explicação mais geral para vocês, né, do que é a proposta da disciplina, como que eu vou conduzir com vocês a disciplina. Então, eu vou aproveitar até mesmo o Moodle, né, que eu já carreguei aqui todo o material de aula, seja a gravação, seja a parte de material em formato digital, PDF, para vocês acessarem, planilhas, que a gente também costuma usar, tá? E inserir aqui as informações no Moodle já então. Então, eu vou aproveitar para fazer isso com vocês, vou aproveitar para mostrar para vocês o programa de ensino, tá? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, explicando como vai ser a condução, vocês ficam à vontade aí para perguntar qualquer coisa, fazer qualquer questionamento em relação a isso, tá? Eu já estou gravando essa primeira aula e sempre gravo e disponibilizo para vocês, tanto aqui no Moodle, né, quanto também no grupo do WhatsApp, tá? Então, aqueles que não podem participar das aulas ao vivo, poderão ver a gravação também. Deixar claro para vocês que desde o semestre não, né, do ensino remoto emergencial 2, né, o anterior, eu percebi que muitos não estavam tendo condições de assistir a aula nesse horário que, a princípio, deveria ser, né, a aula síncrona, né? E, em função disso, a gente conseguir ter mais proveito, né? Até da parte da explicação, quanto também das dúvidas. Porque as dúvidas, elas ajudam, né? Auxiliam no entendimento e, caso, né, a explicação não esteja sendo muito clara, quando vocês fazem a pergunta, a gente tem a oportunidade de refazer a explicação. E, obviamente, que numa gravação isso não é possível, né? O que é possível é vocês anotarem a dúvida em função do que viu na gravação, e aí sim, depois a gente, né, depois eu esclareço em função do que vocês perguntarem. Mas essa interação, que já é pouca, né, em função do ensino remoto, ela fica ainda mais prejudicada quando é somente a parte gravada. Mas eu entendo, né? Isso não é nenhuma crítica, é uma constatação da circunstância que nós estamos vivendo. Eu entendo que muitos não têm condição, não estão tendo condição de assistir a aula durante esse momento ao vivo. Então, se porventura, né, algum de vocês, se não tiver condição, né, de assistir a aula nesse momento,
depois quiser conversar, né, ou colocar no grupo, ou comentar aqui mesmo no chat, ou até mesmo comentar em particular, fique à vontade para a gente saber a situação, né? Mas eu vou explicar para você o seguinte, né? Prioritariamente, até em função, né, disso que eu constatei no ERI anterior, eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse horário, né, mais para tirar dúvida e para fazer alguma explicação pontual e até mesmo uma orientação do que estudar ao longo da semana ou das semanas, né? Porque, geralmente, eu vou passar para vocês uma orientação do tipo, olha, até tal data é importante que vocês tenham visto essas e essas aulas, porque, no caso, o que acontece? Vai ter as atividades, que vão ser 4 trabalhos, vou mostrar para vocês, e esses 4 trabalhos têm uma sugestão de data de entrega. Então, é importante vocês se programarem, né, na medida do possível. A gente sabe toda a situação que vários de vocês se encontram, né, na dificuldade de se organizarem em relação a isso, né? Tinha situações no ERE anterior que o pessoal, não sei se é o caso da turma aqui, mas até mesmo com dificuldade desse tipo, ter assumido algum trabalho, né, ao longo do dia. Então, nesse horário comercial, fica mais difícil fazer esse acompanhamento, tá? Então, na verdade, assim, é muito mais uma forma de colocar para vocês a situação, né? Colocar para vocês como eu estou pensando em fazer a condução e também tranquilizar aqueles que não conseguem ou não vão conseguir, né, assistir às aulas nesse horário que a gente tem disponível para aula síncrona, né? Essa aula ao vivo, tá? Então, essa aula ao vivo vai ficar muito mais em termos de orientação, de dar dúvida, coisa do tipo, ou fazer alguma explicação pontual mesmo, se for o caso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, então, estou com uma outra tela aqui, vou mostrar para vocês aqui o que vocês vão encontrar, né, no Moodle, tá? No Moodle, vocês vão achar aqui o programa de ensino, eu já coloquei, tá? Já coloquei o programa de ensino e faço aqui uma observação que essas gravações que vocês vão ter acesso é uma gravação feita, né? São gravações feitas no L1. Então, qualquer coisa que vocês, ao assistirem a aula, não ficar muito claro ou não bater com o que está no material, aí, por favor, vocês podem ficar, né, à vontade para perguntar, tá? Sintam-se à vontade para perguntar, questione mesmo, porque pode ter passado batido alguma coisa aí que está na aula e não está no material de apoio, né? Ou eu estou cobrando e não está muito claro na aula. Então, fiquem à vontade para me falar isso, tá? Porque aí, se for o caso, eu altero alguma coisa em relação à explicação e acrescento para vocês aqui, tá? Então, nessas... no Moodle, então, a gente tem o quê? A gente tem 4 unidades, tá? 4 unidades, então as aulas estão separadas nessas unidades, porque essas 4 unidades correspondem às 4 unidades que a gente vai ver durante esse ensino remoto, tá bom? É o conteúdo da disciplina. Então, como que vocês vão ter acesso e como que está estruturado aqui no Moodle? Se vocês clicarem em aula, tá? Em aula, aí vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que vai aparecer, vai ter data antiga, viu, gente? Isso aí, para alterar tudo, talvez fique até mais difícil, tá? Mas, se for preciso, eu altero, acrescento coisa, não tem problema nenhum, viu? É só chamar a atenção que não está batendo com o que vocês estão vendo, mas do jeito que está aqui, fica mais fácil entender, porque está atrelado, né, justamente ao que foi explicado durante a aula, tá bom? Mas qualquer dúvida é só falar, né? Aqui também o roteiro, esse roteiro provavelmente é do roteiro anterior, né? Só para ver como está estruturado. Então, quando vocês vão clicarem na pasta, vocês vão ver que vai ter sempre esse tipo de arquivo. Ou vai ser um arquivo, né, de planilha Excel, ou vai ser um arquivo PDF, que, na verdade, é uma orientação do que
do que teria em cada uma dessas pastas aqui. Quando vocês clicarem nesse ícone, tá? Escrito aula aqui, mas nesse ícone de internet, o que vai acontecer? Vai abrir a página do YouTube com a explicação, tá? Aí já é a gravação. Então, a gravação ela vai estar sempre nesses links aqui. O que está chamando de aula aqui nesse formato de pastinha, né, da pasta aqui, é o material, tá, em PDF, planilha, assim por diante. Então, está tudo estruturado dessa forma, tá? Algumas coisas, como às vezes tem uma repetição, aí eu coloquei aqui de forma repetida, tá? Mas está bem na sequência aqui, então, ao abrir, só tomar cuidado e repito, né? Não se preocupe com as datas aqui, mas sim com o que está atrelado à explicação da aula, tá? Só para ficar mais fácil aí o entendimento. Então, tá tudo dessa forma. A gente tem 4 capítulos. O primeiro deles é chamado de Hidrologia e Estatística, né? Com 4 unidades. A segunda unidade é a unidade de precipitação. A terceira é de escoamento superficial. E a quarta é de vazão em cursos d'água. Tá bom? Então, está estruturado dessa maneira, como eu estou explicando para vocês. Aqui embaixo tem a lista de trabalhos a serem entregue. Aí, se vocês clicarem aqui, né, já vai abrir o PDF para vocês com a data, né, de hoje, que é a data que eu estou disponibilizando para vocês a atividade, e com a data, né, sugerida de entrega, a forma de entregar, né, como vocês entregar, quanto que vale, o que é o objetivo da atividade, quais dados que vocês precisam para fazer a atividade, o material de apoio, né, que vocês vão utilizar, e a atividade propriamente dita. Tá? Então, todos esses arquivos estão da mesma maneira. Se vocês forem clicando aqui, então, vocês vão vendo, né, quando que vai ser as datas de entrega e coisas do tipo. Bom? Então, são 4 atividades, 4 trabalhos, cada um valendo um peso de 2,5 pontos. E aqui embaixo, esse último ícone, eu vou deixar para inserir as gravações que nós tivermos ao longo desse ERE, tá? Então, a aula de hoje, por exemplo, daqui a pouco ela vem para cá. Ela vai ser gravada, está sendo gravada, né? Eu vou passar para o YouTube, depois pego o link e coloco para vocês aqui da mesma forma. Então, vocês vão ter acesso à gravação aqui, tá? Em termos de conteúdo, se vocês abrirem um programa de ensino, vocês, obviamente, né, vão ver de forma detalhada, tá, o que é conteúdo de cada unidade, tá? E essa, né, bibliografia, os trabalhos com as datas também, com os pesos, né? Tudo da forma que eu estou colocando para vocês, que já está inserida, inclusive, nos trabalhos com as datas. Qualquer divergência que vocês notarem, né? Qualquer falta de algum arquivo, qualquer coisa que não estiver muito clara, aí, por favor, vocês me comuniquem, tá? Podem comunicar no grupo do WhatsApp, podem comunicar também me chamar no particular e conversar, sem problema nenhum. Bom? Então, é isso em termos de conteúdo aí para mostrar para vocês. Uma outra coisa também que eu quero deixar aqui, né, combinado com vocês, que eu tenho feito também, já em função da experiência anterior, né, que tive tanto com a hidráulica quanto com a hidrologia, que são as 2 disciplinas que eu ministro. Eu vou prioritariamente, tá? Prioritariamente, eu vou usar os 40 minutos da plataforma para fazer, né, para mandar para vocês esse link e usar esses 40 minutos para fazer as explicações, seja conceitual, seja tirar dúvidas, né, qualquer coisa do tipo. Prioritariamente, eu vou usar esses 40 minutos da plataforma, tá?
Então, acabando os 40 minutos, eu não vou abrir outro link, a não ser que, né, vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que queiram continuar discutindo, uma coisa que não está clara, aí não tem problema nenhum, eu vou, né, partindo de vocês, uma necessidade de continuidade, eu vou abrir outro link, tá? Mas eu vou tentar me organizar aqui para fazer toda a explicação, ou para tirar todas as dúvidas, ou para organizar tudo nesse intervalo desses 40 minutos, para ficar menos cansativo para vocês, né? Já que, como a gente está comentando, essa parte desse ensino remoto, né? O virtual aí fica um pouco mais cansativo do que o presencial. Pelo menos é uma coisa que a gente percebe. Então, eu vou prioritariamente usar esse tempo, mas precisar, né? Partindo de vocês, não tem problema nenhum. Eu abro outro link, explico, sem problema, tá? Também não vou fazer nenhum compromisso das 16 às 18, né? Na quarta e na sexta, que é o nosso horário de aula. Então, podem também me chamar no grupo do WhatsApp ou no particular para tirar qualquer dúvida, né? Preferencialmente esse horário, mas também não tem problema nenhum chamar em outro horário, tá bom? Se eu tiver disponibilidade, sempre respondo sem problema nenhum, não faço questão que seja tirado dúvidas só no horário das aulas, tá? Mas, né, eu só não vou responder, obviamente, na hora se eu não tiver condição de responder. Caso contrário, não tem problema nenhum, o horário nosso aqui é simplesmente uma forma de organização nossa, né? E como está programado para esse horário, a gente vai usar prioritariamente esse horário, tá bom? Mas não tem problema nenhum se vocês sentirem necessidade de entrar em contato em qualquer outro horário, tá? Então, em linhas gerais, que eu queria passar para vocês é isso, né? Como eu falei, a gente sabe que, né, imagina aí a situação de cada um de vocês, né, com as dificuldades todas que todos nós estamos enfrentando, né, em termos de não só da nossa cidade aqui, de outras cidades, né, de onde vocês também são oriundos, do Brasil de forma geral, ainda muitos problemas ainda lá fora, né, com a questão da pandemia. Mas o que eu queria passar para vocês então, né, seria essas instruções, essas informações, colocar para vocês como que vai ser a condução dessa disciplina nesse formato de ensino remoto emergencial, tá? E agora eu abro a palavra para vocês aí, fique à vontade para colocar no chat alguma pergunta, alguma dúvida, e também abrir o microfone, falar, abrir câmera, fique à vontade, tá bom? Hoje eu estou usando a câmera para me apresentar para vocês, né? Alguns até conheço, outros não, mas geralmente eu não abro porque fica as gravações, aí então para não ficar as câmeras abertas, né? Ou minha câmera aberta, eu deixo fechado e fico só com áudio para facilitar até mesmo, né, na gravação, tá? Mas para dar boas-vindas para vocês aí hoje, eu prefiro fazer com a câmera aberta, mas fique à vontade, quando for perguntar, qualquer coisa do tipo, podem usar o microfone também ou abrir a câmera, tá joia? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram comentar ou que não ficou claro? Ô, Flávio, eu só queria tirar uma dúvida, assim, para ver se eu entendi direito. No caso, tipo assim, você vai dar a aula, tipo, na quarta e na sexta. Então, no caso, quem conseguir assistir online, não tem necessidade de assistir essas aulas que já estão gravadas aqui do R1, né? O Tainara que perguntou, né? Isso. O Tainara, o que acontece é o seguinte, eu estava fazendo isso até o ERA anterior. No ERA anterior, agora nessa turma, eu não sei quantos alunos tem matriculado, eu estava até com esse número aqui, mas eu não tenho certeza agora. Mas no ERA anterior, se eu não me engano, tinha 30 alunos. E três apenas estavam conseguindo acompanhar nesse horário. Então, assim, 10% só acompanhava no horário. Então, não vi sentido em fazer a aula ao vivo. Agora, se eu perceber, por exemplo, que, sei lá, 70%, 80% da turma consegue vir nesse horário,
eu não teria problema em alterar e fazer a explicação durante, né, esse horário agora, e só assistir às aulas gravadas quem de fato não pudesse acompanhar. Agora, isso não foi produtivo no ERE anterior, não estava fazendo nenhum sentido, entendeu? Então, eu preciso saber da turma. Todos têm condição de assistir esse horário? A gente está com 17 aqui agora na sala, né, acompanhando essa primeira aula. Todos têm condição de acompanhar? Se tiver, já é um número, né, significativo. Entendi, Flávio. Não, beleza. É porque eu fiquei meio assim, né? Tipo, só essa parte que eu fiquei meio confusa, assim, mas agora você explicou, eu entendi certinho. Tá? Então, assim, eu tenho feito isso, né? Eu fiz isso da metade do ERE anterior para frente, porque eu estava percebendo assim, que eu estava mais prejudicando do que ajudando, né? Usando o horário aqui para fazer aula ao vivo, porque o pessoal não estava conseguindo acompanhar, né? Muitos tinham, não sei se é o caso aqui, mas muitos tinham feito compromisso, né, com trabalho formal, em horário comercial, então não estava conseguindo acompanhar, né? Então, por isso que eu estou propondo esse formato. Mas se a turma aí, alguém tem problema com esse horário para conseguir acompanhar, os que estão aqui pelo menos? Professor, Flávio, eu saio Sim. do. Eu saio do estágio às 3h30, professor. Então, para mim, ainda dá tempo de eu chegar e assistir, tá? Então, assim, para mim, acho que vai ser tanto faz, o pessoal que for melhor para o pessoal aí. Mas eu acho que por ficar um pouco apertado, se fosse gravado, talvez seria melhor. Mas o que o pessoal preferir, para mim dá também, não tem problema. Tá, joia. bom, eu estou no mesmo caso do semestre passado, Flávio. Eu dependo um pouquinho do dia, né? Se a demanda dá para poder assistir a aula como hoje. Hoje eu consegui parar. Mas tem dia que não, tem dia que eu estou no trabalho aqui e tá meio frenético. Então, vai muito do dia. Então, se tiver gravado, para mim, ok, fico feliz. Mas se não, eu fico escutando aqui vocês. O que acontece é justamente isso. Eu percebi, assim, que o pessoal estava fazendo um sacrifício para conseguir, né, pelo menos ligar nesse horário aí, né, o áudio para conseguir acompanhar um pouco, assim, acaba não ficando tão produtivo, né? E por isso que eu estou propondo as gravações, porque a ideia é o seguinte: as aulas estão todas gravadas, né? Como eu falei, não é uma gravação, né, de agora, é uma que eu fiz essa semana passada para colocar para vocês agora, né? Uma gravação do ERE1, tá? Então, muito provavelmente, vocês vão ver até algum tipo de pergunta durante, né, as aulas, coisa do tipo. Mas esse horário agora, né, se alguém, por exemplo, eu vi a aula da unidade, as aulas da unidade 1 e estou com dúvida em tais assuntos, tal coisa, não entendi isso, não entendi aquilo, não tem problema nenhum. A explicação vai ser feita, né, seja de uma parte conceitual, seja para como foi feito o exercício, como que resolve a atividade, qualquer coisa do tipo, pode perguntar, não tem problema nenhum. O que eu não, a princípio, tá? Não estou prevendo é fazer toda a explicação, como eu fiz, por exemplo, no ERE1 e em parte do ERE2. Fazer toda a explicação durante esse momento para colocar a gravação depois. Porque eu sempre Ô, gravei. Flávio, Oi, mas pode eu falar. acho que desse jeito fica melhor mesmo, deixar a aula gravada e aí quem tiver dúvida, alguma coisa, entrar em contato, porque aí a gente não precisa ficar preocupado, que nem, tal dia dá, mas tal dia não dá. Então já fica uma coisa mais certa, né? Eu acho que assim fica melhor mesmo. Porque assim, a ideia, né? A ideia sempre é ajudar. Então, quanto menos eu atrapalhar vocês, melhor, né? Seria o ideal, né? O ideal mesmo é a gente estar em sala de aula, como eu disse, de forma presencial, que a gente pudesse, né? Usar as nossas 2 horas de aula, tem todo mundo, né? Sabendo que esse horário está destinado para a aula e tivesse condição realmente de estar lá presencialmente. Como eu sei que não é esse, né? O caso, e eu já percebi, como eu falei, que vários assumiram realmente o compromisso, né? Então, eu vou preferir fazer assim, pelo menos no início, tá?
Vamos fazer um teste, vamos fazer da atividade 1. Aí, quando terminar a atividade 1, que vocês vão notar que vocês, né, têm material de aula para ler e para ver, né, os vídeos. Vocês vão notar que vai ter a atividade para fazer, trabalho, né? Aí a gente avalia. Quando terminar, né? Basicamente, dá um mês aí, né? Da proposta que eu fiz para as datas de entrega. Aí a gente avalia. Se vocês acharem que tem que mudar, a gente muda, tá? Mas, a princípio, eu vou preferir começar assim, pela experiência anterior, tá? Agora, se vocês... tem a Raíssa colocando no chat também aqui, que tem alguns, né, que não pode participar alguns dias. Então, assim, vocês já viram que alguns que já comentaram aqui já tem problema, né? Não consegue acompanhar de forma com frequência ou garantido que vai conseguir acompanhar. Então, vamos fazer assim, da primeira atividade, da primeira unidade, a gente faz dessa forma, e se não estiver funcionando e vocês quiserem, né, que altera, eu altero, tá? Por mim, não tem problema nenhum alterar, gente. O problema é que não estava sendo produtivo. Se perceber que está sendo produtivo, volta à situação como eu fazia antes. Pode ser assim? Por mim, sim, até melhor. Eu também, Flávio, sem problema. Para mim, também tranquilo, professor. Tudo Tá bem, bem, vamos Flávio. combinar assim, então, gente. Vocês vão, primeira coisa, né? Acessem o Moodle, vê se vocês estão tendo acesso, né? Tá como ICT 427, 2021/1, né? Vê se vocês estão tendo acesso. Cliquem, pelo menos, nos arquivos. Vejam se os arquivos, né, estão abrindo direitinho. Vejam se vocês estão conseguindo ouvir direitinho as aulas, ver as aulas direitinho com as gravações. Se não tem nenhum problema, se não falta nenhum, né, arquivo que vocês percebam assim, só passando o olho, lógico que não vai ver tudo agora e vai falar comigo que está certo ou não está, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí de como está estruturado, tá? Aí, qualquer coisa, vocês me falam, mas a primeira coisa, então, é acessar. E a primeira coisa que eu pedi para vocês, então, é o seguinte, ó, a tarefa de vocês é assistir às aulas da unidade 1. Aí vocês vão ver lá, é mais ou menos um mês para a entrega do primeiro trabalho. Então, vocês se organizam. Vou estar com vocês aqui hoje, vou estar com vocês sexta-feira, na próxima semana a mesma coisa, e assim por diante, tá? Aí vocês organizam. Neste intervalo, vocês têm que assistir todas as aulas. Tem que ver todo o material e tem que conseguir fazer a atividade, tá? Aí você estrutura da melhor forma possível. Não precisa pegar um dia inteiro aqui e ficar assistindo todas as aulas. Façam de acordo, né, que vocês não fique cansativo, que vocês possam se organizar de acordo com as datas, né? O Matheus está perguntando aqui no chat se os trabalhos são individuais. A resposta é sim, viu? Todos os trabalhos, são 4, né? São individuais, tá? Essa disciplina não dou trabalho em grupo, não. São trabalhos individuais, tá bom? Por nada. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Sim, professor. São mais ou menos quantas aulas por trabalho, para cada um dos trabalhos? Está dividido no Moodle aqui o seguinte, a divisão não está muito igual, porque aqui, se você notar aqui, eu está como aula 1, 2, até 6, mas algumas delas estão com gravações mais extensas, então eu dividi em 1 e 2, entendeu? Aí você vai ver aqui, ó, que tem mais ou menos de 7 a 11, dá aqui 5, né? Mais 5 aulas na sequência para a unidade 2. Mas com alguma, essa já não tem divisão. Aí tem a unidade do escoamento superficial. Tem aqui mais
6 aulas, né? Com divisões. Então, depende, tá? As gravações, elas não estão padronizadas todas com 40 minutos, viu? E no final aqui somente 2 aqui, porque eu acabei fazendo uma explicação separada, talvez eu tenha que acrescentar alguma coisa nessa última unidade aqui, tá? Perfeito, Flávio. Entendido? Entendido, tudo certo. Tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta por enquanto? Por mim, tranquilo. Tranquilo, professor. Tá bem, pessoal. Por enquanto, tá? Se não tiver dúvida, por enquanto, é isso que eu queria passar para vocês, essas orientações, né? Falando da forma como vai ser conduzida. E qualquer dúvida, tá? Por favor, não deixe de entrar em contato, né? Aqueles que puderem, vamos utilizar esse horário aqui para a gente poder discutir as coisas, poder tirar as dúvidas, né? Poder interagir de fato. E vejo vocês, então, na próxima aula, tá bom? Perfeito, Flávio. Obrigada. Beleza, professor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde para vocês, tá? Até a Tchau, próxima. obrigada. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa tarde. Tchau, tchau.